distribui entre as famílias. Porém, pode acontecer que o irmão aqui da tribo do Manassés se empobrece. Alguma coisa aconteceu. Talvez uma mulher com fluxo de sangue que se empobreceu e vendeu o que tinha para gastar com os... É a tragédia que veio sobre a vida. Ele vende. Aí a lei diz o seguinte: se ele vendeu, alguém dessa tribo vai ter que resgatar a terra. Para o quê? Para que a terra continue por aqui. A pessoa que vendeu e a pessoa que comprou não vai poder vender para outro direto. Tem que esperar para que aquele que vendeu às vezes consegue trabalhar e recuperar. Mas se ele não conseguir recuperar, o que vai acontecer? No ano do jubileu, a terra voltará para ele. Luiz, o que isso significa? Vocês já vão ver. Só entendam isso aqui que daqui a pouco vocês vão ver o que isso significa. Página de número 30, escrevi aqui. Inicialmente, tendo empobrecido em épocas difíceis, por qualquer razão que a gente não sabe, o dono de terra israelita vende ou põe à venda parte da sua terra. Para mantê-la na família, de acordo com o princípio, em primeiro lugar, é responsabilidade do parente mais próximo adquiri-la ou resgatá-la. Em segundo lugar, o próprio vendedor conserva o direito de resgatá-la para si mesmo mais tarde, se ele conseguir tiver dinheiro e os recursos para comprar. Em terceiro lugar, em todo caso, a propriedade, quer tenha sido vendida, quer resgatada por um parente, vai retornar para essa família no período do jubileu. Tá? Então, suponhamos que o irmão Edivan aqui, tá o irmão Edivan, tá com a esposa... Como é o nome da senhora mesmo? Desculpa, Gislaine? Irmã Gislaine. Vamos supor que lá eles tiveram 12 filhos. E aí já juntou um que casou e você tá com uns 4 netos. E tudo isso aqui é responsabilidade sua. Você fica pobre. Você tem que vender. No ano do jubileu, se você já morreu, mesmo assim a terra volta para a família. Tá? Só que a pobreza pode escalar. Agora, Maicon, você, o Silvanei já leu bastante. Levítico 25, do 35 ao 38. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino para que viva contigo. Não tomarás dele usura nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã para ser o vosso Deus. Ou seja, imagina essa pessoa, vendeu a terra, mas está conseguindo trabalhar. Só um pouquinho, deixa eu... Tá. Aqui o primeiro caso, o Edivan vendeu a terra, mas ele ainda consegue trabalhar, inclusive falar da possibilidade dele conseguir recurso para Agora, como que está no segundo caso? As forças decaírem. Ele não consegue mais trabalhar. Talvez está velho. E ele já não tem a terra. O que a lei diz, ô Michael? Sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino para que viva contigo. Olha só. Se a situação do irmão mais pobre piorar e ele ainda não conseguir se equilibrar financeiramente, presumivelmente até mesmo depois de várias dessas vendas, então o parente resgatador se torna responsável por mantê-lo como um trabalhador dependente por meio de empréstimos sem juros. Vai ter que cuidar dele como se ele fosse estrangeiro. Ou seja, você vê o cuidado tão grande que eles têm com estrangeiros, ao ponto dele dizer, cuidem dos israelitas como vocês cuidam do estrangeiro. Porém, isso pode piorar. A pobreza pode piorar desse irmão.
Leia para mim agora, Edivan, Levítico 25, 39 ao 43. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, se vender a ti, não os farás serviço de escravo, como jornaleiro, como peregrino, estará contigo até o ano do jubileu, te servirá. Então sairá do teu serviço, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família, e a possessão de seus pais tornará, porque são os meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como se vendem os escravos. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. O que aconteceu aqui? O cara foi numa escalada tão grande de crescimento que aí ele foi forçado a se vender como escravo. Ou seja, o cara não tem mais terra, perdeu tudo e foi forçado a se vender como escravo. A lei diz o seguinte: você vai cuidar dele, igual o Paulo diz ao Filemão, não receba como escravo, você vai tratar como irmão. Mas a pergunta é, nós já vamos responder, a Bíblia não falou que quando se vende como escravos não sai no ano 7º? Por que aqui está falando que sai no ano do jubileu? Ano do jubileu é ano 50. Vocês já vão entender isso aqui, que coisa maravilhosa. Parece que é ruim, mas que coisa maravilhosa, vocês já vão entender. Aí tem o último nível da pobreza. Olha só. Olha só esse caso terceiro aqui, eu vou ler para vocês que coisa... Olha o que o Christopher White comenta desse texto. Em caso de falência econômica total, de tal modo que o parente mais pobre não tenha mais terra para vender, não tenha mais nada para empenhorar, não tem mais empréstimo, ele e toda a sua família não tem mais nada, não tem parente para resgatar, está difícil. Toda a família vão se vender como escravos ao parente mais rico, que é da mesma tribo. No entanto, ordena-se ao parente mais abastado, em termos claros e repetidos, que não trate como um devedor, mas como um empregado residente. Em que sentido? Um estrangeiro, que o empregado residente seria o estrangeiro, um estrangeiro trabalhador. Esse estado de coisas indesejável, mas só continuará até o jubileu. Então o devedor ou seus filhos devem recuperar o patrimônio original e ter condições para um novo começo. Sabe o que é isso? É para a pobreza extrema não se perpetuar. Aí, sua família toda vai se vender como escravo. Às vezes vocês vão ficar 20 anos lá. Aí sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia? Mais para frente está escrito aí, mas eu já vou adiantar. O que acontecia? Ou o que poderia acontecer? Imagina que eu sou um líder da tribo aqui, o mais forte, rico, fiz bons negócios. Aí o Edivan, der um imprevisto, a mulher está com fluxo de sangue, está cuidando, teve que vender tudo, teve que vender para cuidar do filho, e imprevisto, aí eu compro a sua terra. E você vira meu escravo. Então eu já tenho mais mão de obra, já tenho um espaço maior. Aí acontece com o outro, aí eu vou comprando, daqui a pouco eu viro o quê? Um faraó. E além de eu virar o faraó, todas as suas gerações estarão condenadas à pobreza e à escravidão. Para evitar isso, sabe o que Deus faz? Quando chegar o ano do jubileu, que é o ano 50, toda a terra voltará para suas famílias originais. Só arrendou por um tempo. E todas as famílias terão a oportunidade de recomeçar. É tipo um ciclo que o cara ficou quase. Tipo um ciclo. Mas aí o que comprou perdeu. Hã? Não, ele comprou, ele perde a terra. Ele perde a terra. Mas ele não comprou e pagou? Não, exatamente, é um arrendamento. Tanto é que vocês se lembram que a gente leu no capítulo que o valor da terra será calculado pela distância do jubileu. Então é proporcional, é como se fosse um arrendamento. Por isso que Deus diz, é proibido vender definitivamente, porque essa terra é minha. Quem dá as ordens Sou eu.
Ou seja, no longo prazo, sabe o que acontecia? Isso ia acabar com a escravidão. Porque mesmo que tem um monte de escravo aqui, quando chega o jubileu, é todo mundo liberto. Então, no longo prazo, a escravidão ia acabar. Ia sumir. Mas tem o último estágio. Quê? Não, mas não na escravidão no sentido de posse, porque a pessoa se vendia. Ela seria um autônomo. Entendeu? Exato. Agora, o último nível. Cadê a apostila? Aqui, ó. Peraí, Luiz, então, na verdade, então, porque ele falou assim que é para tratar o irmão como se fosse um autônomo, Ah, pode falar. né? Ele falou que é para tratar o irmão como se fosse um autônomo. Então, em que momento que o irmão vira um servo para as leis lá de que pode virar servo pro resto da vida? Cara, o objetivo disso aqui é igualar as relações, né? Porque, como eu acabei de falar, isso concentraria poder muito na mão de uma pessoa, correndo o risco de gerar um novo faraó. Sim. E esse faraó começar a oprimir o povo. Então, para a proteção de que isso jamais se repita, o ano do jubileu é sempre um recomeço. Não, assim, essa parte eu entendi. Eu me referi ao seguinte: o que a gente leu antes disso foi as leis referentes aos escravos da filha, tal. Só que agora você está explicando que aparentemente para você virar um escravo, né? Primeiro as pessoas não querem virar escravo, Sim. tecnicamente. Só que aí agora, pelo que você está explicando, não existe escravo, porque Não existia escravo no nosso contexto atual. Exatamente, porque naquela época, mesmo que o cara se venda como escravo, Deus manda tratar ele como irmão. Deus manda tratar o cara como irmão. E depois o cara, no ano do jubileu, ainda devolve a terra para ele. E aí a grande questão, sabe o que acontece? A grande questão é da escravidão para sempre, dos estrangeiros. Sabe qual é o grande quê aqui? Vocês se lembram? Primeira pergunta, não está escrito que a pessoa ia ser liberta no 7º ano? Então por que está dizendo que vai ter um que só vai ser no jubileu? A pergunta é, de que vale libertar um cara no 7º ano que já não tem mais nada? Esse mecanismo é para aquele que está tão pobre, ele não tem para onde voltar. mesmo que você dê Exato, então é o direito dele permanecer até que saia o ano do jubileu e ele consegue sair com a terra. E do estrangeiro, agora do estrangeiro, olha que coisa maravilhosa. Vocês se lembram que no ano do jubileu, as terras voltam para os seus antigos proprietários, mas os estrangeiros não têm, porque ele é estrangeiro. Então como é que ele vai voltar para uma terra se ele não tem terra? Sabe o que a Bíblia diz para ele? Então nesse caso o estrangeiro, novamente voluntário, ele poderá ficar para sempre para vocês e será a herança dos seus filhos, etc. Ou seja, no sentido de vocês carregarão a responsabilidade de cuidar dele para sempre. Então ele vira parte da família. Ele vira parte da família. E se ele casa com uma mulher de uma tribo, dali a pouco ele faz parte da própria herança da terra. Ele ia ser pobre, ele ia ficar ali pra sempre, ele ia investigar, o outro ia ter terra de volta, acabou com ele. Quer ver? Eu quero. Resolvido o problema. Olha só, o objetivo principal do resgate, ou seja, você vendeu a sua terra, tem o direito de resgatar, era a preservação de terras das pessoas no clã maior. O jubileu, portanto, funcionava como uma contraparte necessária que evitava que essa prática do resgate, o cara ia resgatando, comprando e acumula tudo para ele. O jubileu evitava disso aí. Nunca mais teria um faraó se eles obedecessem a lei. O jubileu, portanto, era um mecanismo para evitar tal cenário. O propósito fundamental do jubileu era preservar a estrutura socioeconômica de justiça. Em outras palavras, o jubileu foi designado para servir à sobrevivência e ao bem-estar das famílias de Israel. Página 31. Diante disso, último parágrafo. Diante disso, o que estamos pensando sobre a escravidão? Aquele que vende-se como escravo sai no 7º ano. Aquele que não tem mais para onde voltar, então sairá no jubileu quando ele terá de volta a sua
parte na terra. E terceiro, a terra tinha uma divisão israelita, então para onde iria o estrangeiro? Para onde voltaria? Para isso havia uma tipificação legal. Ele poderá estar entre vocês como servos para sempre, e vocês deverão cuidar dele. E outra, nós vamos ler agora como era a escravidão nos outros povos. Os estrangeiros eram doidos para vir ser escravo em Israel. Nós vamos ler aqui um autor, que inclusive esse autor é amigo meu, e ele reúne no seu livro como era a escravidão em outros povos. Ô Luiz, esse dia eu estava estudando lá para dar aula na escola bíblica lá, adolescente. E eu li exatamente essa parte, esse ensinamento. Só que eu expliquei conforme o professor me explicou lá na aula que eu assisti. Só que eu não sabia o sentido, o porquê desse estrangeiro vir querer ser escravo em Israel. As pessoas explicavam que lá era melhor, tá? Mas não desse contexto. Aí agora você falando que eu lembrei. Cara, Muito bom. E funciona até hoje lá, você tem que falar? hã? Funciona até hoje. Tá funcionando não. Eles não fazem mais isso não. Na verdade, é bem provável biblicamente que eles nunca obedeceram o jubileu, porque eles eram egoístas. Quem é que vai querer devolver a terra? Então, outra, quem que vai querer um estrangeiro na família para tomar posse das coisas? Pois é, eles nunca obedeceram a lei do Senhor. Nunca obedeceram. Tá jogando um pro outro. Olha só, página de número 32. Olha só o que diz o Lucas Banzoli. Vocês vão se surpreender, agora a gente vai ler bastante, tá? Olha só isso aqui. O terceiro tipo de escravidão presente em Israel, nos dias do Antigo Testamento, refere-se aos escravos comprados do povos ao redor, ou seja, os estrangeiros, os quais seriam submetidos à escravidão perpétua. A razão pela qual isso acontecia se torna mais clara quando vemos o tipo de lei vigente nessas outras nações, de onde os escravos eram comprados. Tal como em Roma e no Brasil, nas épocas estudadas no capítulo anterior, o que imperava nesses lugares era um tratamento desleal e desumano com o escravo. Ou seja, a escravidão que a gente viu no Brasil não era igual a de Israel. A de Israel era boa. A escravidão que a gente viu no Brasil era igual a dos outros povos pagãos. Então Deus falava para eles comprarem os escravos dos povos pagãos como um meio de resgatá-los da injustiça. Olha só o que acontecia. Uma leitura no famoso Código de Hammurabi é o suficiente para perceber o quanto os escravos da Mesopotâmia sofriam. Olha isso aqui. Bastava que o escravo dissesse: "Tu não és o meu senhor", que o seu senhor já tinha que lhe cortar a orelha. Enquanto a lei de Moisés punia com morte quem matasse um escravo, o Código de Hammurabi punia apenas com pagamento de 1/3 de mina, que era um valor de dinheiro. Enquanto a lei de Moisés proibia que alguém entregasse um escravo de volta a seu patrão e ainda permitia que o escravo vivesse livremente onde quisesse, olha o que o Código de Hammurabi diz: se alguém tomar um escravo, homem ou mulher da corte, para fora dos limites da cidade, e se tal escravo, homem ou mulher, permanecer um homem liberto, este alguém deve ser condenado à morte. Ou seja, se você viu um escravo, sabe de quem que é, não devolveu, não entregou, você vai ser condenado à morte. Se alguém receber em sua casa um escravo fugitivo, homem ou mulher, e não trazê-lo à proclamação pública, o mestre da casa será morto. E sabe como é em Israel? Se você vê um escravo fugitivo, você deve deixar que ele fique onde ele queira e cuide dele. Os outros códigos da lei sobre escravos não eram melhores do que esse. No Império Grego, 75% da população era escravo. Ainda mais lastimável é saber que a vida do escravo podia ser legalmente tirada pelo seu senhor quando ele bem entendesse. Ele pode matar seu escravo quando ele quiser. Como o escravo era propriedade, era comum entregá-lo a um hóspede para ter relações sexuais com ele, ou sofrer abuso por parte dos próprios senhores. Ou seja, chegava um visitante na sua casa, você pegava um escravo, usa ele aí. Silva diz que o abuso sexual de escravos era algo comum, cotidiano na escravidão romana, e que a venda de escravos e escravas aos prostíbulos então era um comum. Você vender o seu escravo para ser prostituta. Simplesmente não existiam leis em benefício dos escravos. Kaiser resume tudo isso sob as palavras: no mundo antigo, um mestre poderia tratar seu escravo como quisesse. Copan, que é um outro autor, Paul Copan, após comparar a lei dos hebreus com a lei dos outros povos, concluiu: o tratamento de servos em Israel não tem nenhum paralelo no mundo antigo. Isso é revolucionário, essa lei. Nem Israel, nem entre seus vizinhos,
havia aqueles enormes rebanhos de escravos que na Grécia e em Roma foram uma causa permanente de insegurança. Por outro lado, em Israel, como em todo o Antigo Oriente, a situação do escravo nunca foi tão desprezível como na Roma republicana, onde Varrão não temia definir o escravo como um instrumento genus vocale, que é o seguinte: o escravo é simplesmente um instrumento que fala. Copan conclui que Deus permitia que os israelitas comprassem escravos de outras nações para salvar estes escravos dos maus tratos e desumanidade que eles sofriam nos outros lugares. Aqui, pessoal, está tudo aqui para vocês lerem. Eu não vou ler tudo isso aqui, não. Então, quando o israelita compra o escravo do outro, o israelita está resgatando ele. Agora você imagina esse escravo resgatado quando chega no ano do jubileu, agora ele tem que ser liberto e voltar para a terra dele. Você acha que esse escravo quer? Então a lei de Moisés disse assim: então ele pode ser para vocês propriedade perpétua. E aí, isso é bom ou ruim? Porém, mas Luiz, você não falou que a escravidão é voluntária, que o cara pode fugir quando quisesse? Então por que está escrito? Então por que está escrito que ele vai ser escravo para sempre? Olha só a análise do Lucas Banzoli sobre esse escravo para sempre. A palavra hebraica usada em para sempre aqui é olã. E essa palavra é usada muitas vezes na Bíblia. Por exemplo, isso está na página 34, Jonas 2,6. Abre aí, Jonas 2,6. Minha irmã, essa água é minha? Ah, tá aqui. Jonas 2,6. Quem achou, leia bem alto. Quem vai ler, levanta a mão para me chegar perto. Quem vai ler? Você vai ler, Simone? Pera aí, tô chegando aí. 2,6. É, Jonas 2,6. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Opa! Como assim correu para sempre se ele saiu do mar depois? Ué? O negócio não cobriu ele para sempre, porque ele saiu do mar. Mas ele não está dizendo que cobriu para sempre? É a mesma palavra colocando aqui que dizendo que eles serão escravos para sempre. Outro texto, 2 Reis 5:27. Abram para mim. Pode ler. Pera aí, tô indo aí. Pode ler, Marco, bem alto. 2 Reis 5:27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Aí eu pergunto, tem descendência dele para sempre com lepra? Outro texto. 1 Samuel 1:22. Leia aí de novo, Marco. 1 Samuel 1:22. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante ao Senhor e lá fique para sempre. Ele não ficou lá para sempre. Não, Samuel saiu. Agora leia 1 Reis 8:13. Outra pessoa. Quem vai ler 1 Reis 8:13? Levanta a mão para me chegar perto aí. 1 Reis 8:13. Quem vai ler? 1 Reis 8:13. Quem vai ler? Anderson. Pera aí. Lê bem alto. Certamente edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Pera aí, é eterna habitação, mas o templo está de pé? O templo está destruído. Essa é a mesma palavra usada, é olã no hebraico, usada quando fala para ser escravo para sempre. Ah, Luísa, mas é muito pouco texto. Tá bom, vamos ler mais. Abram para mim Deuteronômio 33:15. Enfim, tem muita coisa aqui. Leia aí. E com o mais excelente dos montes antigos e com o mais excelente dos outeiros eternos. Outeiro para Sim. sempre. Mas peraí, Luiz, mas isso não foi para sempre. Sabe o que o Lucas Banzoli diz? Que na verdade a expressão para sempre ali não é o para sempre de fato, é uma expressão que você usa. Quantas vezes você já ajudando? Cara, fiquei a vida inteira esperando naquele hospital. Cara, tô a vida inteira esperando ganhar na loteria, tô a vida inteira esperando sair a aposentadoria. Não, você não está esperando a vida inteira. Você está esperando faz quanto
Faz uma boa quantidade de tempo, mas você não está esperando a vida inteira. Por exemplo, lá em Curitiba, não sei se é aqui assim, quando uma pessoa está dirigindo, e aí, é pai reto? Aí a pessoa assim, vai reto aí toda a vida. É para ir reto toda a vida? Não. Então, isso aqui também é uma expressão. E essa expressão olã, o que diz o Lucas Manzoli? Na verdade não significa para sempre literalmente, mas significa um tempo indeterminado, uma grande quantidade de tempo, sem definição específica. Então não está significando que de fato eles serão propriedades exclusivas escravos para sempre. O que está dizendo é que ele pode ficar indeterminadamente quanto tempo ele quiser. Eu te pergunto, você acha que o escravo vai querer voltar para onde ele veio, sendo que lá ele festeja com o seu senhor, ele tem descanso no sábado, ele tem um ano sabático, ele come na mesma mesa, ele tem que ser amado do jeito que Jesus o ama, tem um ano inteiro de férias. Meu irmão, férias. Há pouco tempo no Brasil não tinha férias. E no ano do jubileu era 2 anos seguidos de férias. Era o ano 49, que é o ano sabático, e o ano 50, que era o jubileu. 2 anos de férias. Mas na Bíblia tem alguma hora que fala da palavra de eternamente, que realmente significa pro resto do tempo? Tem casos sim, mas tem casos que não, nem sempre. O que vai determinar isso? A coerência com todo o texto e o contexto. Mas são palavras diferentes, não é o olã que é usado nos casos do para sempre sempre. Aí a gente precisa ver especificamente. Não sei de cabeça. Perguntas, pessoal? Perguntas? Assim vemos, tudo isso é Deus cuidando dos oprimidos e abandonados. Deus é amor. E em Cristo tudo torna-se pleno. Como diz Paulo em Gálatas, em Cristo não há mais escravo e nem senhor. Eu não vou ler tudo isso aqui para vocês porque eu não quero cansar vocês. Mas Isaías capítulo número 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para pregar boas novas aos pobres, anunciar liberdade aos cativos. O Eterno me enviou para anunciar o ano da sua graça, ou o ano aceitável do Senhor. Aí quando a gente vai lá para Lucas, capítulo de número 4, verso número 16, Jesus está na sinagoga, Jesus pega o rolo, eu já expliquei certinho para vocês como é que era isso daqui, e ele plega e vai ler, e ele diz: quando se levantou para ler, como de costume foi à sinagoga no sábado, quando se levantou para ler, tinha nas mãos o livro do profeta Isaías. Abrindo, encontrou a seguinte passagem: o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para pregar a mensagem da boas novas aos pobres. Imagina a boa notícia do jubileu para o pobre. O jubileu é uma boa notícia para o pobre, para o desesperado, para o abandonado, para o sem esperança. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros, os escravos que eram ligados, presos por esta lei, e a recuperação da vista aos cegos, para libertar, o jubileu dava libertação aos oprimidos e indefesos, para anunciar: este é o ano aceitável do Senhor, este é o ano em que Deus irá agir. Em Cristo há a plenitude do jubileu, porque na plenitude do jubileu agora é todo mundo igual, é todo mundo irmão. E a igreja é servo desse Jesus Cristo. Alguma pergunta? Luiz, mas eles, você falou que eles não seguiam certamente isso daí? Quê? Você falou que eles não seguiam certamente isso daí? Eles não obedeceram. O povo era egoísta. Rapaz, vocês se lembram aqui do que eu falei sobre o prosbul? Vocês lembram o que eu falei aqui para vocês sobre o prosbul? Sim, e era a dívida era Muito bom, Maico. Palmas pro Maico, palmas pro Maico. a dívida era entre o governo, que a palavra de Deus disse que no ano do jubileu tinha que perder o seu irmão. É quase isso, quase. Não é tanto isso, mas é quase. Você acertou 90%. Lá em Dourados teve gente que não entendeu o prosbul, teve gente que entendeu o prosburro. Não é prosburro, é prosbul. É assim, ó. Prosbul, que é o quê?
Você se lembra que Deus falou, no 7º ano você emprestou dinheiro para um cara, no 7º ano, perdoa a dívida. Só que aí os caras não queriam perdoar a dívida, porque, pô, vou perder dinheiro. Se eles não queriam perdoar a dívida, eles começaram a tentar encontrar brecha na lei. Sabe o que eles fizeram? Os escribas. Não, pera aí, a dívida só deve ser perdoada porque a dívida é feita de pessoa para pessoa. Então, o que eles criaram? Eles criaram um tribunal intermediário, onde você não emprestava para mim, você emprestava para o tribunal e o tribunal emprestava para mim. Quando chegava no ano 7º, se dizia, não, a sua dívida não foi perdoada, porque você não emprestou para uma pessoa, você emprestou para o tribunal. Então você continuava devendo do mesmo jeito e não havia mais perdão de dívidas. Esse povo é desobediente, não é não? E se